Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Sexta-feira. Hebron tem agenda cheia de sexta-feira. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal da rádio. Interrompemos aí os louvores. Daqui uma horinha o louvor está de volta. Você continua ligadinho com a gente aí, uma hora da luz da palavra. Depois volta para a rádio novamente, né? Os louvores aí você vai ter. O programa do Bispo às 21 horas. Então, sexta-feira a gente não para, que só vai parar depois das 10h30. Glória a Deus. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a Rádio Hebron, né? Como de costume. A Rádio Hebron é um aplicativo aí para quem tem Android, né? Você baixa o aplicativo aí, você consegue compartilhar, consegue ouvir aí, salvar, tem uma série de facilidades que dá para fazer através do aplicativo para quem tem o sistema Android. Quem não tem o sistema Android, tem o iPhone, aí não tem jeito, ele tem que entrar na página lá, www.radiobron.com.br. Entrou na página, você vai conseguir ouvir o louvor, consegue fazer quase tudo. Só não dá, não dá para salvar, não dá para compartilhar como você compartilha para quem tem o aplicativo. Amém? Mas a gente tem feito, logo vai estar disponível também para o iPhone. Bom, é uma facilidade, né? Você tem aí a vantagem de quem está usando os dados móveis consome menos internet, então os seus dados móveis ficam mais tranquilos, porque não tem vídeo, não tem um vídeo, só tem o áudio. Então, muito mais fácil ali, quem quiser ficar à vontade. Amém? Telefone da Hebron, 11 970 13 8161. No Facebook fica aí no rodapé, mas para quem está pela rádio, vai novamente aí 011 970 13 8161. Lembrando que o aplicativo, o telefone o telefone da Hebron é o WhatsApp. Então você chama a gente no WhatsApp, a gente vai conversando com você, havendo a necessidade, ou enfim, aí a gente liga e a gente retorna para vocês, por conta de que a gente não consegue atender todas as ligações aí pelo WhatsApp da Hebron. Então é só o WhatsApp, depois a gente retorna para vocês aí. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal do Facebook, para vocês então tem aí, ou ver a gente pelo Face, ou migra lá para a rádio, como achar melhor. Deixa eu falar, como de costume, também falar a programação da Hebron. Aí eu tenho falado muito isso, pessoal, que tem muita gente nova que tem participado conosco. E eu quero que todos saibam qual é a programação da Hebron. A programação da Hebron não é só a luz da palavra, pelo contrário. Nós temos a programação completa a semana inteira. Eu até estava brincando esses dias, né? Estava conversando com a Bispa ministrou, que a gente fala assim, mas a igreja é virtual, né? Pensa que tem pouca atividade, pelo contrário. Nós temos muita atividade, né? Então, de segunda a sexta-feira, nós temos a palavra do dia com a Bispa, a partir das 8h30 da manhã, até umas 10h30, normalmente a Bispa está terminando a palavra do dia, a palavra que vai reger o teu dia aí, você já sai de casa abençoado, ou vai indo o trabalho recebendo a palavra do dia. Depois, o que acontece? Segunda, quarta e sexta à noite, às 18 horas, tem a luz da palavra comigo, uma programação diferenciada, né? Não é uma ministração da palavra como é a palavra pela manhã, a palavra que o Senhor deu para a bispa, mas o nosso é de estudo. Então, nós vamos estudar aquilo que diz as Escrituras. Nós começamos em Gênesis, estamos no livro de Juízes, segunda-feira a gente termina o livro de Juízes, começamos Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, fechamos o ano. Então, um livro de estudos aí, um programa de estudos, e eu acho que vale muito a pena, quem não pegou desde o começo, tem Gênesis, nós vamos entrar em férias agora no final do ano, então dá para você repor aí as aulas. Os programas são de 1 hora cada um, né? Então 3 por dia, por semana aí. No sábado dá para repor, ou ver durante a semana no outro dia, enfim. Tranquilo a luz da palavra. A gente não tem corrido com o conteúdo. Por quê? Quando dá para ir 4, 5 capítulos, nós vamos, quando dá, nós vamos devagar. O importante é a gente entender o que está escrito aqui. E eu tenho certeza, eu tenho visto muito a bispa ministrando pela manhã, e eu tenho dado meus pitacos aí, que são tudo assuntos que, para muitos, eram dúvidas, e que nós vimos lá, aquilo que o Senhor está falando naquela palavra, né, exigindo do povo, era aquilo que o Senhor já tinha deixado lá na época de Moisés, e que muitas vezes a gente não estuda, livro de Deuteronômio, Números, Levíticos, a gente acha, mas é muita lei, não me interessa, não, tem muita coisa lá importante. E tudo que aconteceu na história é importante. Você pode ter certeza que lá na frente você vai entender o porquê de algumas coisas. Então, a luz da palavra vem com esse intuito aí da gente aprender, da gente aprimorar, né? Avançar aí com o estudo bíblico. E eu estava até comentando com a bispa agora, que é uma forma super tranquila da gente aprender a Bíblia. Veja, uma coisa é você ler lá, às vezes, eu particularmente já fiz isso lá atrás. Eu li o livro de Isaías, por exemplo, inteirinho, chegar no final,
Aí eu li, mas já foi, já, sabe? Então, não, a luz da palavra nós vamos devagar, nós vamos entendendo os pontos principais, o foco de cada capítulo, então fica muito mais fácil. Eu tenho certeza que vai facilitar a tua leitura bíblica. Então, convido você a estar conosco, lembrando que nós estamos lendo uma ordem cronológica, né, de acontecimento, e não os livros pela ordem que estão escritos ou separados na Bíblia, nós estamos lendo uma ordem cronológica. Então, nós já vimos o livro de Jó, por exemplo, e mais para frente aí nós vamos mesclar um livro com o outro, porque é a leitura cronológica dos acontecimentos. Ok? Então, de segunda, quarta e sexta, encontro marcado comigo das 18 às 19 horas. Terça e quinta nós temos o quê? Prefiro Crer, uma programação, outra programação diferenciada. No caso aí do Prefiro Crer, é testemunho. O pessoal da Hebron marca o horário conosco que vem contar o testemunho daquilo que viveu, participou do relógio de oração, propósito do salmo, da família, e vem contar a história do que ele viveu na Hebron. Então nós temos de terça-feira às 19h30, para quem trabalha não pode contar o testemunho, era às 15 horas, né? Tivemos que mudar, porque tem gente que trabalha, não tem condições, e a Bispa anunciou essa semana também para fazer diferente. Nós tivemos problema aí em algumas transmissões que a gente vai simultâneo com a pessoa em outra cidade, né? Em outro país até, né? Em outro estado, só que acontece. Às vezes a internet da pessoa, ela é boa até para receber, mas na hora que a pessoa está participando com a gente online, ela está usando o upload ao invés do download, que é o que você baixa os vídeos. Então estava truncando algumas situações. O que nós vamos fazer? A pessoa já falou que ela vai pedir, as pessoas vão escrever uma carta aí contando a história do testemunho, e a Bispa vai pegar o programa e vai contar no programa, até porque a Bispa está acompanhando mais de perto, né? São situações que a Bispa orou, inclusive nós oramos, e aí a pessoa vai contar o que aconteceu com a vida da pessoa, ela vai estar a pessoa contando o testemunho, então a pessoa vai estar lendo aí. Mas o programa de terça-feira é às 19h30. Quem quiser vir ao vivo participar aqui, só vir no estúdio, participa normalmente. Quem não quiser, aí vai pela internet. De quinta-feira, o horário é às 15 horas da tarde. Por quê? Porque nós temos programa à noite. Então, de quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos Prefiro Crer também. O mesmo formato, a mesma coisa, a pessoa também vem contar o testemunho aí. Legal? Na quinta-feira à noite, nós temos uma programação nova aí, que é o projeto do Senhor das Mulheres Conectadas em Cristo. A Bispa tem ministrado, são 12 mulheres que a Bispa vai ministrar. Ministrou a 10ª mulher ontem, né? Que foi Sara. Então, a Bispa já ministrou Débora, Ana, Raquel, Joquebede, a mulher de fluxo de sangue. Olha, a Bispa ministrou um monte, né? Rebeca, a Bispa ministrou um monte de mulheres aí. E agora, ministrou ontem Sara. Então, nós temos ainda mais 2 mulheres que a Bispa vai ministrar, não sei quem é ainda, mas nas próximas quinta-feiras espero vocês aí para participar. E a palavra ontem foi poderosa. Quem não viu o programa de ontem à noite, vale a pena ver. Eu estive ao vivo lá, recebi a palavra da mesma forma, e o Senhor falou grandemente comigo, né? Falando sobre uma transformação. A Bispa ministrou Sara falando daquilo que parecia que era uma promessa só sobre a vida de Abraão, estava sobre a vida de Sara. Então, um programa sensacional, vale a pena você ver lá se você ainda não viu. Amém? E de sexta-feira nós temos, então, palavra do dia às 8h30, depois comigo às 18 horas, como hoje, e mais tarde, às 21 horas, nós temos o programa do Bispão, que é o Gospel Night. Então, um programa também diferenciado, um programa com louvores. Só temos uma diferença nessa programação de hoje às 21. Esse programa ele não fica salvo no Facebook porque tem louvores. Então, por conta dos direitos autorais, não dá para a gente deixar salvo lá. Então, o que acontece? Você vai ver ao vivo lá, depois, né, não tem como salvar no YouTube, nem nada, como toda a programação da Hebron é salva no YouTube. Se você quiser depois ver pelo YouTube ao invés do Facebook, fica à vontade. Mas o Gospel Night não dá. Então, é louvor, é das 21 até as 22h30, 10h30 no máximo, está terminando. E acontece, é louvor aí. Então, são 1 hora e meia aí de louvor, de adoração. Então, dá para você participar, né? Participa aí pelo Face, vai escrever, conversa com o bispo, com a bispa, né? Ele vai trazer também uma palavra. Então, além do louvor, você tem uma palavra também para você sair à noite aí, finalizar a tua noite de sexta-feira abençoado. Tem melhor lugar para a gente estar do que estar na presença do Senhor. Então, convido vocês a estar conosco hoje às 21 horas. Acabando o programa à luz da palavra, toma um banho, come alguma coisa, descansa um pouquinho às 21 horas. Eu espero vocês, juntamente com o bispo, e eu tenho presença confirmada. Espero vocês aí também, presença confirmada. Amém? Glória a Deus, pessoal. Não está aparecendo para mim aqui, deixa eu ver se eu consigo. Faz tempo que o Facebook, não sei o que acontece, não aparece para mim as pessoas que estão
escrevendo. Mas, enfim, todos aí, boa noite, com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for ver na retransmissão também, boa noite, com muita alegria. Vamos orar e eu queria pedir para vocês, abram suas Bíblias no livro de Juízes. Nós vamos hoje capítulo 13. Nós vamos orar, eu vou recapitular um pouquinho do que a gente falou na quarta-feira e retomamos aí. Essa semana foi curta, nós tivemos programa na segunda, né? Tivemos só quarta-feira, então, bastante coisa aí. E era para terminar o livro de Juízes hoje, vamos terminar na segunda-feira. Vamos ver se tudo der certo, a gente consegue terminar na segunda-feira. Se não, termina na quarta, mas a princípio, acho que segunda-feira dá para a gente terminar aí. Vai sobrar uns 5 capítulos, mas não são capítulos tão grandes, aí dá para a gente avançar um pouco mais aí na segunda-feira. Amém? Glória a Deus, bora lá. Curvem suas cabeças, fechem os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puros de coração, Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, Pai, renova as nossas forças, tira todo o cansaço, Pai, depois de uma semana de trabalho, um dia de trabalho, tira toda a sonolência, Pai, todo o peso espiritual, Pai, em nome de Jesus. Tira o comichão dos nossos ouvidos, Pai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para receber essa palavra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra venha se multiplicar, não só no nosso interior, mas que possamos multiplicar com os nossos amados, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, Deus, nessa noite, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça. Usa a minha voz, a minha imagem, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o que eu falei para vocês na quarta-feira? Nós falamos aí, fechamos o capítulo 12, falando sobre Jefté. Até não ia o capítulo 12, mas para a gente finalizar a história de Jefté, eu fiz o capítulo 12 na quarta-feira, né? Eu já falei bastante, já tô... Então, o que acontece? Na segunda-feira, na quarta-feira, a gente comentou um pouco ali sobre Abimeleque, que era filho de Gideão, e coisa e tal. Ele matou os irmãos e assumiu lá, né, o governo do povo de Israel, fez coisas que não agradavam ao Senhor, e coisa e tal, e depois apareceu Jefté, que era de Gileade, gileadita, mas teve dificuldade para assumir ou para fazer alguma coisa para o povo de Israel pelo fato de ele ser filho de uma prostituta. Então os irmãos expulsaram ele de Gileade, né? Mas era um homem valente, a Bíblia fala que ele era um homem valente. E ele vai para outro lugar, e o povo sendo assolado, né, demais pelos inimigos, o que fizeram? Os anciões se reuniram e falaram: quem vai poder nos ajudar? E foram lá e chamaram de Jefté. Foram até Jefté e falaram: você precisa nos ajudar aqui, nos defender, coisa e tal. E aí ele falou: bom, tudo bem, posso até voltar e defender, fazer tudo para vocês, mas quero que vocês façam um compromisso, que vocês jurem diante do Senhor, né? Façam uma aliança comigo, se o Senhor me dando vitória dessa situação, dessa guerra contra os inimigos, que vocês me colocarão por cabeça, né, do povo de Israel. E aí eles fizeram lá um cerimonial, né, se comprometendo a fazer isso com Jefté. E aí Jefté orou ao Senhor, inclusive pediu um sinal para Deus, que se Deus desse vitória para ele, ele fez um voto ao Senhor, que o primeiro que saísse da casa dele, ele entregaria ao Senhor em holocausto. Né, uma passagem até muito, que já gerou muita polêmica, pelo fato dele dizer que iria entregar em holocausto. E aí, quando o Senhor deu vitória para ele nessa peleja, quando ele retorna, a primeira pessoa que sai da casa dele para abraçar ele é justamente a filha, uma filha única, né? E aí, começa a rasgar suas vestes, a filha pergunta para ele o que aconteceu, e ele fala, e ele conta a história: fiz um voto, assim, o Senhor deu vitória. E aí ela fala: me dá uns meses aí que eu vou chorar lá com as minhas amigas e coisa e tal, e fica lá um tempo e depois volta. E aí a Bíblia relata que ela nunca foi possuída por nenhum homem até o final da sua vida. Então é o que a Bíblia relata, então não fala que foi feito mais nada, até porque naquela época não podia, principalmente o povo hebreu não tinha. Esse hábito era um hábito do povo estrangeiro, de entregar em holocausto crianças, por exemplo. A gente vai ver aí, Primeira Reis, vê muito disso aí. Como aqui também, as deusas da fertilidade, né, os deuses pagãos lá, eles, alguns ritos, era feito com, além da prostituição, no caso de Astarote, né, mas de Baal, mas faziam também entrega de crianças. Então, mas jamais o povo hebreu e o Senhor ia permitir esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele fez um voto precipitadamente, né?
E a gente sabe quando você faz um voto ao Senhor, quantos de nós já não fez esse voto precipitado, né? Promete aquilo que não pode cumprir, ou aquilo que não tem intenção de cumprir, ou aquilo que sabe que não é tão simples assim. Enfim, precipitadamente quer viver alguma coisa, vai lá e promete, e depois na hora de entregar, é pior que fazer um voto de tolo, porque você fazer um voto realmente nessas condições de entregar, né? Não tinha como. Mas enfim, ele foi lá e a filha ficou e não foi possuída por nenhum homem. Então termina o capítulo 12, ele contra os eframitas, né? Até falei para vocês que a tribo de Efraim é uma tribo que gerou muita confusão entre as tribos, né? Então, geraram muita confusão entre as tribos de Israel, e aqui foram enfrentados as tribos de Gileaditas. E nesse confronto, inclusive, morreu, se eu não me engano, 42 mil homens. Então, um confronto bastante acirrado aí, morrendo o povo de Israel. Então, uma briga completamente desnecessária. Queriam criar confusão, foram lá com o Jefité, por que você não convidou a gente para a guerra? Quer dizer, só queriam, na realidade, uma rosquinha para poder entrar nessa luta com Jefité, e entraram e perderam em 42 mil homens, amém? E hoje nós vamos entrar no capítulo 13, falando de Sansão. Vamos ler aí do versículo 1 ao 5. Sansão, pessoal, antes da gente começar, para muita gente tem uma imagem de Sansão somente que Sansão lá foi traído por Dalila, foi seduzido por Dalila, melhor dizendo, e que Sansão não fez nada. Nós vamos ver aqui, eu quero que você preste muita atenção, porque às vezes você não presta atenção quando se fala de algumas passagens que você acha que já conhece ou que tem um entendimento suficiente sobre essa passagem. Então, cuidado para não ser surpreendido. Nós vimos aí, na luz da palavra, se a gente pegar de Gênesis até agora, muitas vezes nós somos surpreendidos com algumas situações. E vira e mexe, eu brinco com o pessoal aqui, né? Eu faço brincadeira e eu faço perguntas sobre algumas situações. E a gente vê que a gente achava que era uma coisa e quando a gente vai ver, não é. Por quê? Porque não prestamos atenção e tem muito mais. E nada acontece sem a direção de Deus, né? E Sansão também, as coisas que vão acontecendo com ele, muitas delas tinham a direção de Deus. Deus que mandou separar ele. Você vai ver aqui que Sansão cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Talvez não da forma que deveria, mas ainda assim ele se desviou, né, por alguns momentos, mas cumpriu, né, de um jeito ou de outro aquilo que Deus tinha para ele, ou que tinha para o povo. Às vezes o camarada pode cumprir, como a gente vai ver na morte dele, ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. Poderia ter cumprido de outra forma e ter tido mais, sei lá, mais 30, 40 anos de vida. Então, não confunda uma coisa com a outra aí. Amém? Então, desde o versículo 1 até o 5 aí, do nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal, perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Dá uma paradinha aqui, só um pouquinho. Bom, a gente viu que eles tinham sido libertos lá do povo, através de Jefité, e tiveram paz por 40 anos. Só que depois de Jefité, teve outros 3 reis aí, né? 3 juízes, né? Ibsa, Elon e Abdon. Então, ali cada um reinou, um por 10 anos, outro por 11, enfim. Tiveram mais 3 juízes depois disso. E o povo foi indo bem aí, 40 anos de paz. Né? Depois o que acontece? Começaram a fazer o que era mal. Né? Começaram a se desviar do Senhor. E o que acontece? O Senhor nos entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, aqui o povo está sendo assolado 40 anos. Pense o que é uma assolação de 40 anos. Mas eles viviam 150. Tudo bem que viviam 150. Podia ter vivido 200, mas 40 anos de assolação é muito tempo. Então, quem passa aí 1 ano de assolação, 2 anos, sabe do que eu estou falando. Não é fácil não, viu? Acredite se quiser. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Isso nós vimos lá atrás, quando nós estudamos a lei, o que era nazireu, mas eu vou repetir isso para vocês. Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então aqui tem uma promessa importante sobre a vida desse garoto que iria nascer, desse menino que iria nascer. Então aqui primeiro está dizendo que essa mulher era estéril, né?
esposa de Manoá, era estéril, e que agora o Senhor, o anjo apareceu dizendo que ela ia ser curada, né? Ia ter um milagre sobre a vida dela, que era essa cura da esterilidade, mas que ela geraria um filho, e que esse filho seria o Nazireu de Deus, não, a cabeça dele não passaria na vara. E nós vimos lá atrás, quando estudamos sobre a lei do nazireado, né? E o nazireado, o camarada era separado ali, ele fazia um voto ao Senhor, não podia passar na vara sobre a cabeça dele, né? Então, tudo isso nós vamos ver em Números, eu até anotei aqui, capítulo 6, no versículo 2 ao 21. Que Nazireu é aquele que se separa para as obras de Deus por voto especial, por tempo determinado. E 3 eram suas obrigações. Lembrando aqui que era o camarada que se separava e fazia um voto. Neste caso, não, porque já foi separado desde o ventre da mãe dele. Então, quer dizer, o anjo já apareceu para ela, falou que ela geraria um filho, que esse filho era nazireu, como foi lá com Maria, guardado as devidas proporções, né? Mas aqui o que acontece? Já foi consagrado diretamente do ventre, por isso que tem a comparação com Maria. Amém? Logicamente, não é uma comparação com Jesus, misericórdia, né? Mas só para você entender o raciocínio da mulher que era estéril e que o anjo falou lá ainda, né, quando estava no ventre. O que ele tinha que fazer? Abster-se de bebidas alcoólicas, no caso o vinho, né, que era a bebida da época, lá, bebida forte, como eles falam, né, devido ao teor alcoólico, a fermentação e tudo mais, porque seu prazer deveria estar no Senhor. Não cortar os cabelos em sinal de humildade, lealdade e obediência, padecendo o opróbrio pelo Senhor. Lembrando que lá em Números, nós vimos que o camarada não podia nem sair depois, pegar o cabelo e sair mostrando para todo mundo, se vangloriando disso, não era permitido, só para vocês terem ideia do que significava ser nazireu de Deus. Amém? E evitar o contato com os mortos, preservando-se puro e santo, porque o Senhor é santo. E a gente sabe que a preservação com os mortos, o Senhor falou muito lá na lei, os sacerdotes, por exemplo, não podiam, né, tocar no morto, salvo a exceção que fosse, no caso, o filho do camarada, né? Aí, mas assim, caso contrário, não era para ficar tocando, para cuidar de morto. Então, desde o começo, a palavra já começa a falar. Tanto é que a gente vê o profeta que fala, morreu, fala só, deixa os mortos, cuida dos mortos. Por quê? Né? Morreu, não tem mais o que fazer. Isso é uma coisa diferente que a gente conhece como servo de Deus e que para quem está no mundo aí, que de outra denominação, sabe o que eu estou falando, que eles exaltam o morto e coisa e tal, e a gente entende completamente diferente. Morreu, vai para junto do Pai, glória a Deus, né? O Pai se agradou, se recolheu, e aí ele sente a dor da ausência. Então é bem diferente aí. Amém? Então, assim, o Senhor já deixou muito claro que não era para ficar tocando em morto, preocupado com o morto, porque não tinha mais o que fazer. O camarada já morreu. Amém. A mulher correu para contar para o marido, e embora ela não sabia o nome, apenas que era semelhante a um anjo e que lhe quebraria a esterilidade, quais as restrições com o filho, por ser nazireu de Deus, né, desde o ventre de sua mãe. Então ela correu com o marido para Manoá e começou a contar, olha, apareceu um homem aqui, não sei o nome dele, semelhante a um anjo, a um Deus, né? Apareceu aqui, contou que vai quebrar a minha esterilidade, e falou que eu geraria um filho, que esse filho seria nazireu, e deu as restrições que ele não poderia isso, não poderia aquilo, não poderia aquilo. E Manoá ficou, mas espera um pouquinho, também quero saber o que hoje não falou comigo, né? Já começou a ficar, né? Quando Manoá recebeu a notícia da comunicação feita por sua mulher, desejou maiores detalhes. Eu quero saber mais o que está acontecendo aí, relativamente ao tratamento que teria de ser dado à criança que ia nascer. E orou ao Senhor que enviasse o anjo novamente. Ele falou, olha, tudo bem, você me contou essa história, mas eu quero mais detalhe. Como que eu vou cuidar dessa criança? Como que nós vamos fazer? Talvez tivesse uma idade já um pouco mais avançada e eles queriam saber, você tem uma restrição com essa criança, qual é essa restrição toda? Talvez eles não soubessem a fundo o que seria nazireu de Deus, a Bíblia não relata. Mas você vê que Manoá tinha dúvida e queria mais detalhes quanto a esse nazireu, qual eram as maiores preocupações que tinha que ter com essa criança, até porque ele sabia que estava sendo quebrado uma esterilidade, então ele estava falando de uma criança qualquer. Então Manoá estava muito preocupado. O Senhor ouviu a voz de Manoá e enviou o anjo novamente. Sua mulher apressou em chamar o marido para que viesse ouvir, e foi repetido o que ele falara outrora a ela. E veja que interessante, o anjo aparece de novo, mas aparece para a mulher, não aparece na hora que Manoá estava com ela. E aí ela corre para chamar Manoá e fala, olha, o anjo veio de novo,
e confirmou realmente tudo aquilo que já havia falado para ela. Mas veja que apareceu para ela e ela corre para chamar Manoá. Vamos ler o versículo do 15 ao 20 aí. Deixa eu ver aqui, Manoá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Você vê que aqui, quando o camarada estava diante do anjo do Senhor, a primeira coisa que ele queria fazer era pegar uma oferta. Lembra de Gideão? Estão lembrados desses dias? Gideão, a primeira coisa que ele fez, olha, se é o anjo, espera um pouquinho, vou preparar um cabrito aqui, parará. Você vê como que era a satisfação de receber a presença do anjo do Senhor, era receber o Senhor. A primeira coisa que o camarada queria fazer, ele pegou uma oferta. Gideão, lá a gente viu que a situação para ele não era muito boa, ele entregou uma oferta naquele momento. Sendo oprimido, assolado, uma condição financeira bem difícil, tanto é que o cara já se via até como o menorzinho da casa dele. Olha como que ele se enxergava. E aí a primeira coisa que ele faz é entregar uma oferta. E aqui, Manoá, a mesma coisa. Ó, anjo, aguarda um pouquinho aí que eu quero preparar uma oferta para você. Não vai sair daqui de mão vazia, né? É como você ir na casa do Senhor de mão vazia, né? Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis de teu pão, e se lhe preparares o holocausto ao Senhor, o oferecerás, porque não saiba Manoá que é, não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Manoá não estava entendendo ainda muito certinho que era o anjo do Senhor. Ele falou: não vou comer nada, mas se você quiser pode preparar o holocausto aí. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para quando se cumprir a tua palavra? Te honremos. Manoá falou assim: meu, dá o teu nome aí, quando eu o teu endereço, quando cumprir a promessa, eu vou lá te agradecer. Mas eu vou te honrar, né? Porque afinal a tua palavra se cumpriu. E naquela época, a palavra do profeta era isso, o cara já sabia que ia se cumprir, e quando se cumpria, ela agradecia o profeta daquilo que se cumpriu, né? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Aí agora Manoá entendeu realmente que se tratava de um anjo. Manoá talvez tivesse achado que era um profeta enviado por Deus, porque via a imagem lá e não conseguia definir quem era, e ele não tinha entendido realmente que era um anjo. Mas a mulher tinha falado: é um anjo para falar que vai nascer aí do meu ventre, um ventre estéreo, hoje vai dar tantas diretrizes assim. Mas Manoá pediu e o anjo apareceu. E Manoá faz uma coisa interessante, que é entregar um holocausto, já entregou de agradecimento. Você vê que ele não tinha o filho ainda nas mãos. Olha aqui, quando a gente fala de oferta, e às vezes eu fico triste, porque eu vejo a bispa ministrando sobre dízimo, sobre oferta, e vejo as pessoas se levantando de tal forma. A Bíblia por si só fala várias vezes sobre isso. Né? Não é vergonha nenhuma, pelo contrário. Você vê que as pessoas aqui, Manoá, não tinha vivido a promessa ainda, tinha uma palavra, né? Sobre a promessa que ele iria viver. A primeira coisa que ele fez foi entregar o holocausto. E veja que ainda assim ele não tinha nem certeza de quem era, ele imaginava que era um profeta de Deus. Hoje as pessoas não recebem um pastor, muitas vezes não recebem, não dá honra para o pastor ao receber ele, ao tratar. Às vezes o pastor não está querendo que você faça um banquete quando ele for na tua casa. Mas a honra, né, de ter um profeta na tua casa, algumas vezes, eu tive esse prazer de ir na casa da pessoa e falar para você a satisfação que era receber, porque está recebendo o anjo da igreja. Né? E a gente não vê isso da parte das pessoas. E aqui você vê Manoá, com toda a sua sabedoria ali, você vê o que ele faz. Ele vai lá e entrega o holocausto, fica maravilhado pelo fato de estar recebendo o anjo do Senhor, que até então, para ele, era um profeta. Depois disso, nunca mais apareceu o anjo a eles. Manoá ficou com medo de morrer por ter visto a Deus, mas logo foi confortado por sua mulher. Você imagina, quando ele vê essa cena, ele sabe: pô, ninguém viu a Deus. Moisés, que é Moisés que caminhou, viu só quando o Senhor passou lá e viu pela fenda, quer dizer, não pôde ver a face de Deus. Ele é bonitão ao ponto de ver a face de Deus? Não, quer dizer, Manoá já ficou com medo de ser consumido, falou: vamos morrer agora, né? E a mulher dele conforta ele e fala para ele: se Deus quisesse matar eles, que ela fala para ele: se Deus quisesse matar a gente, não teria recebido o holocausto e a oferta, e muito menos revelado tudo isso. Sabe a mulher, né? Eu falei: bom, se Deus quisesse matar a gente, ele não teria recebido o nosso holocausto,
E mais, não tinha dado toda essa revelação de que vai fazer tudo isso. Ué, como que vai dar um filho para isso e vai matar a gente? Então ela conforta ele, né? Nessas horas parece que a mulher pensa um pouco mais que o homem, né? É mais o homem naquela época. A mulher deu à luz a um filho e deu o nome de Sansão, que significa sol. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Vamos lá, capítulo 14. Veja que Sansão cresceu rápido, né? Já vai para o capítulo 14, o casamento de Sansão. E a gente estava até conversando hoje aqui, ó, bispo, porque a Bíblia fala muito sobre 12 anos, né? E tem muitos estudos que sugerem que alguns camaradas começaram a fazer algumas coisas justamente com 12 anos, que Saul, né, Samuel teria começado como profeta com 12 anos, a gente sabe que ele foi lá entregue logo depois que desmamou, segundo os estudos, né, naquela época, né, teria ido, sei lá, antes dos 7 anos, né, em 3 anos, 3 para 4 anos já desmama, então ele já estaria lá entregue para ser criado lá pelo profeta Eli, e por aí vai. E com 12 anos ele começa a assumir ali a sua carreira, né. Então, o que acontece? A gente sabe que muito se fala com isso. Então, aqui, mas o casamento de Sansão, muito possivelmente, teria muito mais de 12, né? Com certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, passa muito rápido aí a história e logo Sansão já está a ponto de querer casar. Vamos ler o capítulo 14 aí, versículo do 1 ao 3. Desceu Sansão a Timá, e vendo em Timá uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher de Tima das filhas dos filisteus, tomai-nos, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre o teu povo, para que vos tomar por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Olha aqui o que acontece. Bom, primeiro, o cara é nazireu, separado. Não podia passar navalha na cabeça dele, não se misturava com vinho, não podia beber, não podia fazer uma série de coisas. O cara nasceu lá, já tinha um propósito quando estava no ventre da mãe dele. E aí ele me vai. Logo o que o Senhor falou? O anjo falou que ele ia vir para libertar o povo da opressão dos filisteus. E aí o cara me quer casar justamente com uma mulher filisteia, fala sério. Primeira coisa que ele fala para o pai e para a mãe fala, pô, eu disse, com tanta mulher aqui do nosso povo, você casa justamente com uma mulher inimiga. Ah, mas somente se for essa, se não for essa, não me agrada, eu não vou querer casar. E o casamento naquela época era uma negociação feita pelos pais. E após muita insistência, ele convenceu os pais. Convenceu os pais de que teria que casar com essa mulher e os pais acabaram consentindo. O que na realidade seus pais não sabiam é que tudo isso vinha, né, do Senhor, tinha propósito, e lá na frente eles entenderiam. Porque olha o que fala no versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então o que eu falo, o que eu falei para vocês logo quando eu abri aqui, quando eu comecei a falar sobre Sansão. Às vezes a gente julga Sansão de uma forma, né, ele cumpriu o propósito. Às vezes a gente acha que a pessoa cumpriu o propósito, ela fazer isso, aquilo, outro. Você não sabe o propósito de Deus. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, ele está casando com uma filisteia, presta atenção. E aqui está dizendo que os pais dele, está escrito, que os pais dele não sabiam que isso vinha do Senhor. Então não estava saindo nada do controle do Senhor. Tudo estava dentro do controle do Senhor. Então por isso que eu falo, muita gente lê a Escritura, talvez com rapidez, ou não se atenta a alguns detalhes. E a Escritura, ela é linda. Um ponto, uma vírgula faz toda a diferença. Aliás, a palavra diz que não pode nem aumentar nada, semente, ó, consumir. Então, presta atenção. Aqui está dizendo que isso vinha do Senhor, então não tem novidade nenhuma. Talvez novidade para Manoá e sua esposa, mas para o Senhor, novidade nenhuma. Mas Sansão queria casar com essa filisteia e convenceu o pai e a mãe de que iria se casar com essa mulher aí. Amém? Saiu então Sansão e seus pais a caminho de Tima, e no caminho ele encontrou um leão que saiu ao seu encontro, uma passagem muito comentada também. Ele encontrou esse leão, mas ele rasgou o animal, né, pelo meio com uma força descomunal, quer dizer, a força que ele tinha. Todo mundo conhece a história de Sansão pela força que ele tinha, né? E não deixou que seus pais soubessem. Então ele foi lá, matou o leão e não contou nada para os pais, né? A Bíblia fala que ele não contou nada para os pais, mas que ele matou ali, partiu como se fosse um pedaço de papel ali da verdade. E aí ele desce para falar com a mulher, essa mulher que ele escolhera para casar, né?
Passando uns dias, voltou para tomar, então, posse da mulher, né, para se preparar para o casamento. Mas no caminho foi ver o corpo do leão morto. Afinal, matei o leão para saber o que aconteceu com o leão. Mas notou que no local havia um enxame de abelhas e um pouco de mel na carcaça. Assim tomou e saiu comendo e levou, inclusive, o mel aos seus pais, que nada contou ainda sobre os leões. Então ele vai lá para tomar mulher, coisa e tal. No dia seguinte, passa lá, vai ver o leão que estava morto, foi ver a carcaça. Chegando lá, ele viu o mel lá, pegou o mel, saiu comendo e foi embora, devolveu o pai para a mãe, não contou história nenhuma. E aí, na minha Bíblia, está o enigma de Sansão. Aí começa um pouco mais da história aí. Vamos ler do versículo 10 até 14 aí. Começa a perdição, na realidade, de Sansão. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Porque assim costumavam fazer os moços. Veja que aqui já está se contaminando com a terra. Que isso era costume dos filisteus, e não do povo hebreu. Presta atenção. Sucedeu que, como o vice, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas nos declarares declarares, né, desvendares, desculpides, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Então, o que ele falou? As bordas naquela época deles lá, pelo povo filisteu, demorava 7 dias. Se eles descobrissem nesses 7 dias que durava as bordas para concretizar o casamento, presta atenção nisso, para concretizar o casamento, se eles decifrassem o enigma, então ele ia dar 30 roupas festivais lá, roupas solenes lá, que ele ia dar para os camaradas, se eles decifrassem o enigma. Pois bem. Se não puderes declarar-vos, me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. Eles lhe disseram: dá-nos o enigma e a decifrar, para que ouçamos. Então, o que ele falou? Se vocês não conseguirem decifrar, aí as 30 camisas vocês vão dar para mim. Aí, o contrário, vocês me pagam. Caso contrário, eu vou dar as 30 camisas para vocês. Então ele disse: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então aqui ele faz essa alusão, esse enigma estava relacionado ao leão que ele matou e ao mel que ele fala da doçura. Ó. Então ele disse: do comedor saiu a comida, que era o leão ele matou, saiu a comida, certo? E do forte saiu a doçura, porque depois ele passou lá e ainda pegou o mel. Então ele está contando o enigma disso aí para ver se os caras decifraram. Pois bem. Sansão mais uma vez saiu dos costumes do povo hebreu e se contamina. Ele deu um banquete de bodas conforme os costumes da terra. Porém ele era nazireu e não devia agir ou fazer o que os outros jovens faziam. Tanto que os seus convidados eram quem? Eram filisteus. Então já começa por aí. Não era lugar para ele estar e muito menos fazer esse banquete. Ainda mais o cara participar de um banquete, sendo que ele não podia beber. E cada comida, a bebida que era hábito dos filisteus, ele não podia beber. Então não era lugar para ele. Já começou errado, querendo uma mulher filisteia, já não podia. E ainda se contaminou com o povo e com os costumes do povo filisteu. O enigma sem dica do leão ou do enxame de abelhas, ninguém resolveria, né? Ninguém saberia resolver aquilo. Logicamente, sem nenhuma dica, era impossível de resolver. E Sansão foi muito ligeiro, né? Deu esse enigma, quer saber que ninguém ia decifrar e ele ia ficar tranquilo. Pois bem. Então os filisteus apelaram para sua esposa, para que ela descobrisse a resposta junto a Sansão. Caso contrário, a queimariam juntamente com a casa de seu pai. O pai dela, né? Olha como é que os caras são bacanas, né? Olha, se você não descobrir o enigma desse pai de Sansão, nós vamos matar você e a casa do teu pai, vão matar todo mundo. Quer dizer, olha, solidariedade, né? Os belos convidados que eles tinham para essas bordas de casamento deles, né? Tanto que o camarada queria matar a própria esposa dele, né? Fala assim. Então ela foi persuadi-lo, pois ele havia dado o enigma a seus patrícios, né? Os seus compatriotas, e não tinha revelado a ela. E por isso, então, ele não amava ela. Ela ainda declarou mais que nem aí ele declarou para ela que ele não tinha contado nem com o pai dele, nem muito menos com a mãe dele. Que a mulher foi lá e começou a persuadir ele, ó. Ela estava com medo de morrer. Foi lá e contou para ele: pô, conta para mim. Então você não me ama, se você não quer me contar o segredo, você não me ama.
E aí Sansão fala para ela, eu não contei nem com meu pai, para minha mãe, por que eu vou contar para você, né? E outra, trocando em miúdos, foi o que ele falou para ela, e ela continuou persuadindo ele. E os filisteus tentaram por 3 dias resolverem o enigma, mas não conseguiram. Porém, ela chorou 7 dias na orelha de Sansão para tentar descobrir o que era esse enigma. Diante dele, após tanta insistência, o que ele fez? O importuno dela, ele declarou o enigma para ela. Tanta mulher buzinar na orelha dele, você vê que, com brincadeira agora, tanto que a mulher buzina na orelha do camarada, naquela época, o cara não aguentava contar o segredo, né? Fala sério, né? Já naquela época, você vê que a mulher aqui, ó, na orelha de Sansão, falou, pelo amor de Deus, você vai chorar 7 dias, deixa eu contar esse lá que ela dá sossego. Só que ele foi e contou o enigma para ler. E olha o que acontece, vamos ler o versículo 18 ao 20 aí. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, quer dizer, dentro do prazo combinado. Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E eles lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma, ou seja, através da traição da esposa dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens e despojou suas vestes festivais, Deus aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai, aos companheiros de honra de Sansão, foi dada por mulher a esposa deste. Então, o que acontece? A esposa dele foi dada para um desses camaradas aí. Ele desceu a Ascalon, matou os ascalonitas, com os seus despojos ele pagou aqueles que tinham decifrado o enigma, e como o casamento não tinha sido consumado no 7º dia, uma vez que ele descobriu a traição de sua futura esposa, ela foi dada a um companheiro de honra de Sansão. A Bíblia não cita quem era esse companheiro aí, mas talvez um dos padrinhos que estavam lá. Tem vários estudos que falam muitas coisas aí, mas relato ao certo. Amém? Ao certo não relata quem é. Capítulo 15, vamos lá. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. O que acontece aí? Vamos ver aí. Sansão, levando um cabrito como presente, foi visitar sua esposa quando a sua raiva se abateu. Mas depois de passar a raiva dela ter contado o enigma, depois que a poeira baixou, Sansão falou, agora eu vou voltar lá, vou levar um cabrito e vou fazer as pazes com ela. Só que ele não sabia que ela já tinha sido dado para outro camarada, né? No entanto, o pai da moça não permitiu, uma vez que já havia dado ela para um companheiro dele, possivelmente um padrinho, né? Mas ofereceu sua irmã, dizendo que ela seria ainda mais bonita. Então, faz o seguinte, ela já foi dada para outra, você não cumpriu no 7º dia lá, saiu, eu dei ela para outro camarada, para não perder a filha e nem perder a festa. Só que é o seguinte, mas tô bom que eu tenho uma outra filha aqui, mais bonita do que essa, parada. Só que Sansão não gostou nada da ideia, né? Então, vê que Sansão, ele agia muito no impulso. A gente vê aqui o impulso, né? Que ele agiu no impulso, foi embora, agora voltou, baixou a ira e voltou. Quer dizer, o Sansão já estava começando a ser persuadido pelo povo, pelos costumes, né? Pelos seus desejos carnais. Sansão tem essa marca, né? Toda vez que você vai ver alguém ministrar sobre Sansão, fala isso. Sansão se deixou levar pelos desejos carnais, né? Ele não agiu em nenhum momento na parte espiritual, não buscou orientação espiritual em momento nenhum, pelo contrário. Ele agia tudo segundo a carne e no impulso. E por isso trouxe consequências. Quando a gente age na carne, no impulso em direção de Deus, vai trazer consequências. As consequências de Sansão, de cada ato dele, trazer as consequências não só para ele, mas também para o povo. É lógico que quando você vê aí, eu vi um pedaço na época, quando fizeram uma novela sobre isso, lá tem uma situação um pouco maior, né? Mas o povo contando, esperando dele algumas soluções, e o cara lá preocupado com os amores desejos carnais dele. Então, fala sério. Vamos ler o versículo 3 ao 5 aí. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal, se referindo ao que tinham feito com ele, dado a esposa dele para outro camarada. Então essa culpa ninguém vai cobrar de mim, porque a minha parte eu fiz, né? E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, avirou cauda com cauda e lhe atou um facho no meio delas.
Meu Deus. E tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal, o cevado e as vinhas e as oliveiras. Ele foi lá e botou fogo em tudo. Então ele, em sua vingança, amarrou de dois em dois pelos rabos, né? E atou e tochou, colocou tochas, né? Saturadas de óleo. Então pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos que estavam sendo cultivados pelos filisteus. Veja que tinha alguns que estavam muito próximos da colheita. O resultado foi a destruição dos cereais, pomares e de oliveiras dos filisteus. Então, se ele queria uma confusão com os filisteus, ele acabava de arrumar uma bronca aí com o camarada. Ele foi lá, o pai da moça contou essa história para ele, ele ficou muito bravo, foi lá e incendiou tudo aquilo que era dos filisteus, né? Os filisteus ficaram sabendo do que tinha acontecido, subiram e ficaram sabendo que era Sansão que havia feito isso. Foram lá à casa do pai da moça lá, e o que aconteceu aqui foi Sansão. Né? Então puseram culpa sobre a família da esposa dele e a queimaram ela e a seu pai. Então o que aconteceu? Chegaram, ficaram sabendo que tinha sido Sansão, foram até o pai da moça, por lá e matou a moça, o pai dela, matou toda a família lá. Né? Por quê? Por conta daquilo que Sansão tinha feito. Culparam eles, né, dessa desgraça lá na colheita deles. E aí mataram todo mundo. E aí Sansão, como era emotivo e sanguinário, imagina o que ele vai fazer. Sansão, por sua vez, não achou justo o que fizeram com ele. Talvez considerando mais do que ele havia feito. Achou que tinham feito muito mais. Afinal, ele botou fogo na colheita, mas mataram pessoas lá e isso... Para ele prometeu, então, vingança, e houve grande carnificina, e depois saiu e habitou em uma fenda na rocha de Etá. E ele foi lá e matou, ele fez, aconteceu, e matou um monte dos filisteus. Né? A Bíblia fala que foi uma carnificina mesmo, a morte. A gente sabe que quando Sansão agia, realmente ele matava, a gente sabe que tem uma ocasião ele matou 1000, aí, como nós vamos ver, né? Que é agora, inclusive. Os homens de Judá, então, amarram Sansão. Vamos ver o que acontece. Versículo 9 até o 11. Vamos ler aí. Tanto os filisteus subiram, então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Nei. Eles foram até que era uma cidade muito próxima, eles se acamparam. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Eta e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizesse isso? E eles responderam: assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Então, aqui o que acontece? O povo de Judá agora estava sendo sitiado lá, sendo cercado pelo povo filisteus, que iam matar eles. Eles muito indignados, porque, poxa vida, o que Sansão fez? Eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Sansão, que era para livrar eles de tudo isso, tinha colocado eles nessa situação. E eles falaram assim: você não sabe que nós somos cercados, vira e mexe, nós somos sob o domínio dos filisteus, e você apronta uma dessa, e agora vai fazer o quê? E olha só, Judá reconhecia que os filisteus mantinham o país sob seu domínio, e ressentiam-se das atitudes de Sansão, e que era de rebeldia. Ele não se movia contra os filisteus por Deus, ou para fazer a obra de Deus, mas por suas crises sentimentais, ele era imprudente. Então, ele até se movia contra os filisteus. Só que a diferença toda é que não era para fazer a vontade de Deus, porque ele fazia o que Deus queria, mas não ele perguntava para Deus para fazer a vontade de Deus, ele fazia para resolver os seus problemas sentimentais. Todas as guerras dele com os filisteus cumpriu o que Deus queria, mas ele fazia não para agradar a Deus, ele fazia para resolver seus desejos carnais, sua vida sentimental. Então ele era imprudente. Veja que aqui ele tomou essas ações, ele não estava preocupado com o povo de Judá se ia receber retaliação ou não. Então é isso que eu falo que a diferença toda aí. Ele cumpriu aquilo que o Senhor determinou, mas não da forma que deveria. Qual seria a forma que deveria? Ele consultar o Senhor: Senhor, vou para essa peleja, elimina os tantos aqui para poder colocar paz sobre o povo de Israel. Mas não. Ele ia lá, só matava quando era interessante para ele. Ele devia resolver um problema particular e não diretrizes, nem muito menos direção de Deus.
Sansão não resistiu ao propósito deles de entregá-los aos filisteus, porque aí o que acontece? Os camaradas foram lá, Sansão, desculpa, mas você está trazendo para gerar um problema para a gente. Então, o que a gente quer é que você se entregue aí, a gente coloca as cordas aí, amarra você e entrega você os filisteus, né? Mas fez jurar que pessoalmente não acatariam, não matariam ele, né? Ele sabia que se isso acontecesse, ele seria obrigado a se defender e haveria grande derramamento de sangue do povo israelita. Ele falou, tudo bem, eu até permito que vocês me amarrem e me entreguem essa obrigação. Só que vocês prometam que vocês não vão me matar. Se ele sabia que se fosse tentar matar ele ia ter que se virar contra o próprio povo dele, e aí ia virar aquele outra tragédia. Então ele falou, eu até permito que vocês me amarrem e me entreguem. Porque o intuito dessa história toda era tirar os filisteus ali de perto, que estavam rodeando o povo de Israel. Era tirar eles de lá. Então combinaram com ele. Falou, tudo bem, a gente não vai fazer nada, a gente vai só te amarrar e te entregar lá. Depois é você que se vira com eles lá. Sansão então permitiu ser amarrado com 2 cordas novas, né? Devido à sua força, não podia ser uma corda velha, porque o cara ia romper essa corda, precisa ser corda nova. E assim fizeram subir ele da rocha que habitava e foi até lá os filisteus. Então, ali o povo de Israel estava se livrando de um problema, a princípio, com os filisteus que estavam entregando Sansão para eles. Vamos lá. Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento, é o título aí. Vamos ler do versículo 14 até o 17. Chegando ele além, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, a mão, e tomou e feriu ele a 1000 homens, e disse com uma queixada de jumento, um montão de outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar de Ramate-Lei. Então vamos ver o que aconteceu aí. Sansão ali foi entregue na mão dos filisteus. E ali, quando ele estava passando, ele viu uma queixada lá, ainda fresca, fosse de um animal que tivesse morto há pouco tempo lá, né? E ele pegou essa queixada e botou 1000 homens, ele feriu 1000 homens. Tem noção da força desse homem? Um camarada só, uma queixada enfrentou e matou 1000 do povo inimigo. Depois de matar os filisteus, Sansão ficou com sede, logo na sequência fala que ele ficou com sede. A guerra era grande, estava ali, estava saindo do deserto para essa peleja com eles, né? O que seria uma presa fácil do inimigo, uma vez que ele tinha matado 1000, mas não tinha acabado todo o exército dos filisteus, né? Face a sua fraqueza, né? Tinha sede, ele começa a clamar, o seu desespero, ele clama ao Senhor, pois havia dado vitória a ele, como poderia entregá-lo agora na mão dos incircuncisos filisteus. Então ele ali, com sede, ele clama ao Senhor, como dá água, né? Que ele tem uma vitória agora, e agora se entregue na mão dos filisteus aqui. Aí ele clama ao Senhor, para que o Senhor desse água para ele. O Senhor abriu, então, a cavidade que estava em dele. A cidade chamava-se de Queixada, e saiu água, e assim Sansão recobrou o alento. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se... E Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então esse foi o tempo que ele julgou a Israel. Depois começa o capítulo 16, mas eu não vou começar agora por quê? Porque nós vamos entrar na questão de Dalila. Então um capítulo um pouco mais extenso, eu quero ir no detalhe também, como eu fiz aqui com outro capítulo, para que você não perca nada e você entenda. Então na segunda-feira a gente continua aí a partir do capítulo. Vamos continuar em Sansão, mas aí nós vamos falar da outra mulher que também atrapalhou a vida de Sansão. Veja que os desejos carnais de Sansão atrapalhou a vida dele como um todo, né? Por todo o tempo. Quer dizer, ele feria os filisteus, ele cumpria aquilo que Deus estava determinando, mas não por direção, né? Sempre por ações involuntárias e por imprudência dele. Mas ali ele se deixou levar por um casamento, né? Fazendo um casamento, uma aliança com uma mulher que não era do povo, né? Do povo hebreu, uma mulher filisteia, quer dizer, um camarada que nasceu justamente para combater os filisteus, estava casando com uma filisteia. O pai e a mãe não puderam com ele e foram obrigados a consentir. Logicamente, sem saber que era a direção de Deus, que tinha propósito de Deus em tudo isso.
Mas aí você viu um camarada que era nazireu, não podia beber, não podia fazer nada disso, estava contaminando numa festa de casamento, contaminado com todos os outros camaradas filisteus lá, participando do grande banquete, regada a bebida e uma série de coisas. Deu um enigma, foi fraco, a mulher foi lá, bochichou na orelha dele, se contaminou, entregou aquilo que não poderia entregar para aquela mulher. Isso era só um começo, né? Mas você vê que ele não aprende. Nós vamos ver com a situação com Dalila, que ele não aprendeu, ele foi traído por uma mulher e não se endireitou. E, logicamente, quando você não mantém a sua aliança com o Senhor, não tem uma aliança, né? Se permite se seduzidos pela serpente, é uma, é duas, você vai ser picado todas as vezes. Ou você toma uma atitude, você vai ser picado todas elas. E aí o que acontece? Ele permitiu que acontecesse tudo o que aconteceu. Foi lá, né, não contente, se arrependeu, né, num casamento que ele anulou, foi lá, voltou, e aí depois era aquela carnificina, porque, né, bota fogo na cela dos filisteus, vão lá, mata o pai e a mãe da moça, e aí ele vai, mata mais outro tanto, foge, e por isso gerou mais um atrito dos filisteus com o povo de Israel. Por quê? Porque aí eles foram se acamparam lá muito próximo e iam uma peleja contra o povo de Israel. Que aí foi lá a Sansão, você comprou essa briga aí que não precisava, sabe do domínio deles sobre a gente, vai lá agora e conserta essa história. E a única forma deles consertarem era eles apaziguando e entregando a Sansão. Então foi uma forma de colocar pano quente um negócio. Fala assim, você não peleja contra a gente e a gente entrega a Sansão. E aí Sansão falou, tudo bem, eu devolvo, entregue lá, só que vocês me amarram aí, só não me matem, né? Ou seja, na traição, porque se vocês tentarem isso, provavelmente ele iria lutar e aí ia virar, né? E aí eles entregam e o que acontece? Mas Sansão foi lá e matou 1000 dos camaradas deles. E assim, então, termina o capítulo 15, e aí na segunda-feira a gente retoma, então, Sansão falando com o capítulo 16, onde ele vai conhecer Dalila, ele vai para outra cidade, que é a cidade de Gaza, né? Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta. Então, olha o grau da contaminação que Sansão vai entrar a partir de segunda-feira. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, eu vou encerrar hoje aqui. Sexta-feira também eu vou dar um colher de chá para vocês, né? Uma hora do programa aí. E aí vocês vão descansar aí para as 21 horas. A gente está com o bispo do gospel almoço. Todo mundo revigorado em nome de Jesus. Amém? E vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária. Obrigado, Pai, por essa ministração, por esse estudo, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha edificar cada vez mais a nossa vida. Que possamos compartilhar com os nossos amados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, toca poderosamente a cada um que viu agora ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e avisa o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, profetizo um final de semana e envio os teus servos no final de semana extraordinário, debaixo de poder, de unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um final de semana extraordinário, final de semana maravilhoso. Lembrando que domingo nós temos culto, né? Todo domingo nós temos culto na Hebron. Então, famílias conectadas em Cristo, domingo às 10 horas da manhã. Então, hoje nós temos o programa do Bispo às 21. Aí amanhã não tem programação nenhuma. Hoje foi término do nosso propósito de salmo. Grande bênção, eu vou ouvir agora o salmo que o Bispo colocou. E domingo eu espero vocês às 10 horas da manhã com a palavra poderosa, fechando o último domingo do mês, pessoal. Semana que vem, Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Um grande beijo, amo vocês, Cristo Jesus. Desculpa não aparecer os nomes de todo mundo aí, mas sintam-se todos abraçados aí em nome de Jesus. Amém? E até segunda-feira. Segunda-feira tem mais.